Por que os jogadores ingleses custam tão caro? Eu tenho certeza que você tem essa dúvida, que você já se fez essa pergunta e, cara, faz muito sentido que você se pergunte isso, porque toda janela de transferências, todo mercado, a gente vê jogadores ingleses sendo vendidos e comprados por valores exorbitantes. Recentemente a gente pode exemplificar com Jack Grealish, Harry Maguire, Sancho e agora, nesta temporada, Jude Bellingham, Harry Kane e Declan Rice estão sendo negociados ou foram negociados por 100 milhões ou mais de euros. Por que esses jogadores, simplesmente por serem ingleses, custam tão caro? Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. Mas antes, você está convidado a se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e comentar se você acha que esses jogadores, se não fossem ingleses, valeriam tanto dinheiro assim. Ok? E também você pode se inscrever em todas as minhas redes sociais, me seguir, vai estar aqui na descrição do vídeo. Demorou? Eu sou o Caiolas e bora lá. Bom, há vários motivos pelos quais um jogador inglês custa caro, eu vou tentar elencar os principais deles aqui. O primeiro, os times ingleses não precisam de dinheiro. Na teoria, todos os times ingleses, ou a maioria deles, são estáveis e seguros financeiramente. Principalmente pela atual divisão de dinheiro, de cota de TV, patrocínios e premiações que a Premier League, o campeonato inglês, fornece. Então, clubes medianos ou clubes que lutam contra o rebaixamento costumam ter muito dinheiro para oferecer, tanto em transferência quanto em salários. Isso faz com que esses clubes medianos ou pequenos não precisem se desesperar para vender os seus principais jogadores. Uma proposta de 50, 60, 70 milhões não é atrativa, porque eles preferem ficar com um jogador que vai dar muito mais retorno. Vamos exemplificar aqui com, por exemplo, a comparação do Declan Rice, que está indo para o Arsenal por mais de 100 milhões, e o Tonali, italiano, que jogava pelo Milan e está indo para o Newcastle por 70 milhões. Esses 70 milhões para o Milan é um bom dinheiro e um bom montante para negociar outros jogadores, comprar jogadores e tal. Enquanto 70 milhões não seria atrativo para o West Ham, que está muito bem financeiramente e se quiser fazer negócio tem dinheiro no seu caixa. Ou seja, para tirar o Declan Rice do West Ham é muito mais difícil do que tirar o Tonali do Milan, mesmo que os dois jogadores sejam muito parecidos em características e talvez devessem valer a mesma quantia. Além disso, o Tonali prefere se mudar do maior clube, um dos maiores clubes da Itália, para um clube mediano que está crescendo, que é o Newcastle, na Inglaterra, porque ele vai conseguir ganhar 3 vezes mais no seu salário. Os clubes ingleses conseguem oferecer mais em salário e isso faz com que jogadores saiam de grandes clubes de outros países para jogar em clubes menores ou medianos da Premier League. A gente tem vários exemplos, Lucas Paquetá, Renan Lodge, vários brasileiros que fizeram isso. Segundo motivo, há uma regra na Premier League, no futebol inglês, que se chama Homegrown Players. A gente pode traduzir como jogadores feitos em casa. O que essa regra diz? Diz que 8 dos 25, ou seja, 1/3 dos jogadores de um elenco de um clube de Premier League ou futebol inglês tem que ser feito em casa, homegrown. O que isso significa? Significa que esses jogadores têm que ter pelo menos 3 temporadas completas jogando no futebol inglês antes dos 21 anos. Ou seja, se você tem que ter 3 temporadas antes dos 21 anos jogando no futebol inglês, na Inglaterra, a maioria desses jogadores serão ingleses. Ou jogadores que foram muito cedo para a Inglaterra. Mas a maioria dos jogadores chega com 20, 21, 22, 23. Ou seja, eles não são homegrown. E é obrigatório que os clubes ingleses tenham esses homegrown feitos em casa no seu elenco. Por isso, quando você vai comprar um jogador de outro clube que é inglês, ele provavelmente vai se encaixar nessa regra. Então, provavelmente, ele vai custar mais caro, pois ele tem um valor também para cumprir regras da Premier League e do futebol inglês, da Football Association. Por isso, o preço dele sobe. Terceiro motivo, cara, não é segredo para ninguém que a mídia inglesa faz com que os jogadores ingleses pareçam muito melhores do que eles realmente são. Sim, a mídia tem um papel central nessa super hipervalorização de jogadores ingleses. Um jogador nascido na Inglaterra e que começa a jogar uma boa temporada, não precisa nem ser excepcional, uma boa temporada, ele vai ser elevado a um status de craque
pela mídia inglesa, o que vai fazer, obviamente, com que ele ganhe mais visibilidade e, naturalmente, o seu preço suba. São também inúmeros os exemplos, mas eu posso pegar o próprio Declan Rice ou Harry Kane. Cara, aqui no Brasil as pessoas chamam Harry Kane, já vi gente chamar o Harry Kane de finazzi inglês, falando que ele é cintura dura, que ele não joga nada. Ok, a gente pode discutir isso, eu acho o Harry Kane um grande, um enorme atacante, um dos melhores que a gente viu recentemente. Mas a mídia inglesa, com certeza, na Europa, tem uma influência muito maior do que no Brasil. Então a gente acha um absurdo pagar o que paga pelo Harry Kane, ou pelo Rice, ou pelo próprio Maguire. Mas na Inglaterra eles não acham um absurdo, porque a mídia exerce um papel tão grande, tão forte, tão influente, que os técnicos, clubes, diretores esportivos veem esses jogadores com outros olhos. Isso é sim um fator que engrandece e encarece o valor de um jogador. Quarto motivo, cara, a influência desse jogador inglês for da seleção inglesa, do English Team, eu tô até com a camisa aqui, e principalmente se ele for um dos líderes da seleção inglesa. Eu mencionei 3 nomes aqui e esses 3 nomes são ótimos exemplos. Harry Kane, Harry Maguire e Declan Rice. O Harry Maguire é um dos pilares da seleção inglesa já há umas 5 temporadas. Foi muito bem na Copa de 2018 e de lá para cá o seu passe só se valorizou. Ele é piada para muita gente que acompanha a Premier League, o futebol inglês, no Manchester United, em todos os jogos que ele falha de alguma maneira. Mas, cara, a influência que ele tem na seleção inglesa faz com que os clubes olhem para ele de outra maneira. Então, quando você está comprando o Maguire, você não está comprando simplesmente um zagueiro, você está comprando o zagueiro titular da seleção do seu país. Imagina um clube do Brasil comprar o Marquinhos, comprar o Militão, comprar o Thiago Silva. Seria muito caro, né? Então é a mesma ideia. Você comprar um zagueiro titular da sua seleção tem uma influência muito grande, então vai ser um preço muito alto. O Harry Kane é o capitão da seleção inglesa. Imagina o valor que ele tem no mercado interno da Premier League, saindo do Tottenham e indo para o Manchester United, para o Manchester City. É por isso que é difícil ele sair do Tottenham para outro clube inglês. Vai precisar desembolsar uma grana, um valor exorbitante para contar com o Harry Kane. E o mesmo acontece com o Declan Rice, que, cara, futuramente, provavelmente, vai ser um capitão da seleção. Então, ter esse jogador no seu elenco é de uma visibilidade midiática e de uma influência muito grande sobre os outros jogadores, sobre a sua categoria de base, para dar entrevistas, etc, etc, etc. Por isso, o preço dele sobe. E quinto e último motivo que eu vou elencar aqui, a influência desses jogadores dentro de campo. Qualquer um que acompanha a Premier League sabe que a arbitragem favorece e muito jogadores ingleses. Não é segredo para ninguém que quando um jogador inglês faz uma falta mais forte, mais dura, o critério não é o mesmo para ele do que se ele fosse, sei lá, de outra nacionalidade, de outro país. Todos nós sabemos que se o Harry Kane fizer uma falta, o critério dado a ele não vai ser o mesmo critério dado a, por exemplo, o Darwin Núñez ou outro jogador de qualquer outro clube. Sim, os jogadores ingleses são favorecidos. Basta a gente ver o que aconteceu com Casemiro nessa temporada da Premier League. Ele foi expulso 2 vezes com cartão vermelho direto. Nesses 2 lances, há discussão se era para cartão vermelho ou não. E cara, todos nós temos certeza que se fosse um jogador inglês, pode ser do Manchester United ou de qualquer outro clube, provavelmente uma dessas expulsões não seria realizada, não seria cartão vermelho. Seria um cartão amarelo, com uma chamada bem forte da arbitragem, mas passaria mais leve. E também tem uma influência de você ter um jogador inglês indo reclamar com a arbitragem caso o seu time precisa. Então, para botar uma pressão no juiz, aquela coisa que acontece em todo jogo, você tem um jogador inglês que aquele árbitro, quando está na casa dele, vendo a seleção, está vendo aquele jogador e torcendo para ele, é de uma influência muito grande. Então esse é o quinto e último fator que encarece o preço dos jogadores. Cara, tem muitos outros fatores, tá? Que eu não coloquei aqui, mas eu quis elencar o que pra mim são 5 principais fatores que fazem um jogador inglês ser tão caro no mercado de transferências. Então, como eu falei, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo e também comenta se foi útil para você ver o futebol dessa outra maneira, o futebol inglês, o mercado de transferências. Demorou? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha realmente gostado do vídeo. É nóis. Valeu!